Ó, por mim, eu tenho. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, assim, a gente. é, vê se entrou a apresentação toda para vocês. Vê se os slides estão mudando. Estão mudando? Tá mudando. Estão mudando. Então, beleza. Então, fiz certo dessa vez. Então, assim, a gente vai para a nossa terceira semana, né? Das 10 semanas, essa contagem regressiva que a gente está fazendo para o Enem. Então, já fizemos muitas questões com assuntos novos, né? Tá aí nos outros vídeos, todos os vídeos lá. Cada final tem uma dica para a gente estudar. Nesse dessa aula nem tem, é a dica da semana passada, porque a gente acabou não conversando sobre tudo, né? Então, nessa terceira semana, a gente vai falar sobre isso que eu tinha comentado aqui, que era meu interesse falar na semana passada, mas não falei, que é essa discussão do hidrofílico e do lipofílico, tá? Esse conceito de substâncias polares e apolares. É isso que vai acontecer aqui. Então, vou voltar em algumas questões que a gente não viu desse Enem de 2016, mas eu já coloquei para a terceira semana algumas questões do Enem de 2017, tá? Então, esse aqui é o Enem de 2017. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer hoje. Nem coloquei muitas, porque como a gente tinha algumas questões a analisar ainda, eu não coloquei muita coisa. Então, nós paramos nessa aqui, vimos que às vezes a gente consegue fazer só por interpretação de gráfico, né? E aí, hoje eu não vou falar de cálculo estequiométrico, não, mas na semana que vem eu já vi que tem questão de cálculo estequiométrico para a gente conversar. Tá? Então, hoje, o que eu quero falar com vocês é desses dois conceitos: o conceito de substância polar e de substância apolar. É, eu vejo esse conceito da química em praticamente tudo do nosso cotidiano. Porque a gente pode pensar assim, a química é a matéria que estuda a reação. Mas você concorda comigo que para a reação acontecer, as moléculas elas têm que interagir? Sim. Sim. Se elas são fundamentalmente repulsivas umas às outras, como é que elas vão reagir se elas nem interagem? Né? Então, há dois fenômenos assim em química ou em físico-química ou na natureza, né, que a gente deve considerar, que é a mistura e a combinação. Nem sempre quando há mistura, há combinação. Mas para você ter uma combinação, você tem que no mínimo ter uma mistura. Né? Então, por exemplo, quando você pega água e coloca no sal, você faz uma mistura. Ok. Não há uma combinação. Porque o sal não deixa de ser sal e a água não deixa de ser água. Combinação seria quando eu coloco, por exemplo, bicarbonato numa água um pouquinho quente. Aí ele começa a efervescer. Aí é uma combinação. Porque há uma interação entre essas moléculas, entre essas substâncias, e elas se transformam em outras substâncias. Então é uma combinação. Essa combinação mostra uma formação de novas substâncias. Há ligações químicas que são quebradas e outras que são formadas. Diferente de quando você tem uma mistura de água e sal, uma mistura de água e açúcar. Desculpa. Então você pode ter uma mistura sem combinação, mas você não pode ter uma combinação se você não tiver previamente uma mistura, tá? Então, esse ponto, essa observação é importante para a gente analisar como as moléculas vão se comportar. E a gente pode separar as moléculas em dois grandes grupos, de maneira bem grosseira, tá? Umas moléculas que são apolares e as moléculas que são polares. Então, isso depende da distribuição de cargas nas moléculas. As moléculas polares, elas vão ter distribuídas na molécula de maneira heterogênea as cargas positivas e negativas. Então, por exemplo, quando você tem água, você tem o oxigênio, o hidrogênio e outro hidrogênio. Então, há uma concentração de cargas negativas sobre a molécula de água, sobre o oxigênio, tá? E uma ausência de cargas negativas, então uma concentração de cargas positivas na
no átomo de hidrogênio. Então, quando a gente analisa essa molécula, a gente pode analisar essa molécula como uma molécula que tem duas situações. Uma situação que envolve uma carga negativa e outra uma carga positiva, tá? Isso é uma molécula polar ou dipolar, uma molécula que tem dipolos elétricos, tá? Existem moléculas que não têm isso. Por exemplo, a gente vai ver muito moléculas que têm carbono tendo esse comportamento. Então, vamos supor, a molécula do gás carbônico não tem uma concentração de cargas. Porque imagina que isso aqui seja um cabo de força. O que, que você tem? Você tem de um lado uma molécula. Eita, caiu tudo aqui. Atraindo a carga para cá, tá? E do outro lado, um outro átomo que atrai a carga, só que na mesma intensidade. Então há uma distribuição uniforme de cargas nesta molécula. Ela é uma molécula onde eu tenho positivos e negativos, assim, ó, distribuídos uniformemente. Não há uma concentração de cargas nem positivas nem negativas. É uma molécula apolar. Tem vários outros conceitos, tá, que a gente vai, ou melhor, que a gente não vai fazer, né, aqui no nosso estudo. Então, a gente vai aprender de uma maneira bem macetada, bem de macete mesmo. Deixa eu botar aqui, que senão eu vou ficar sem câmera. Deixa eu ver se ligou. Então, bem de macete, a gente vai pensar assim: moléculas que têm grupamentos OH são sempre polares, anota aí, são sempre polares. As moléculas que têm assim, ó, vários carbonos vão ser sempre apolares. Tá? Então, toda vez que eu tiver grupamento OH, é uma molécula polar que faz uma ligação muito forte, que é uma ligação chamada ligação de hidrogênio, que é muito forte. Tá? Tem outras moléculas que têm enxofre, nitrogênio, fósforo, e que também são moléculas polares, mas fazem uma ligação um pouco mais fraca, que é a chamada dipolo-dipolo. Tá? Então, as moléculas polares que têm OH, né, que tem FH, o NH também, não devia ter botado o NH aqui, não. Devia ter botado o NO. O NO aí vai ser a polar. NO2, assim. Tá? São moléculas polares de ligação de hidrogênio. Essas moléculas que têm outros grupamentos com afinidade eletrônica são moléculas polares um pouco mais fracas. Tá? E as moléculas que têm carbonos, vários carbonos, CH4, CH3, assim, tá? Ou benzenos, são moléculas apolares. A ligação de molécula polar é bem forte, porque você tem um positivo atraindo o negativo. As moléculas apolares não têm isso, então a ligação delas é mais fraca, tá? A gente chama de dipolo momentâneo, tá? Van der Waals ou forças de London, tá? Então isso é uma explicação básica, assim, geral desse conceito de polar e apolar. Então vamos ver aqui nessa questão, várias questões do Enem envolvem esse conceito de polar e apolar. Então dá uma olhada aqui. Ele diz assim, ó, a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Tá? Então alguém que tem algum princípio ativo que vai ser usado na medicina aí. Ela mede o grau de afinidade de interação que as substâncias têm com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Por quê? A gente, equivocadamente, acha que substâncias que, por exemplo, são pomadas, elas são mais inofensivas do que substâncias que você vai ingerir. A gente acha isso. Então, a gente esquece que a pele é um órgão que separa o meio externo do meio interno do organismo, mas que tem uma comunicação. Então, quando você usa, por exemplo, um anti-inflamatório de uso tópico, você passa no local que está inflamado, esse anti-inflamatório, ele tem afinidade com a sua pele e ele é transportado para a sua corrente sanguínea. Ele não passa na sua boca, ele não passa no seu estômago,
no seu intestino, mas ele entra na sua corrente sanguínea. Então, tem afinidade aqui, a pele consegue fazer esse transporte. Para a pele fazer esse transporte, você tem que ter algo lipofílico. Lipo, se refere a quê? Quando você ouve a palavra lipo, você lembra de quê? É disso mesmo que você está pensando. Lipídio? Lipoaspiração? Lipoaspiração. Lipoaspiração é aspiração de quê? Lipídios? E lipídios são o quê do nosso corpo? Gordura. Gordura. Exatamente. Então, a lipofilia é a afinidade com a gordura. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Água e óleo se misturam? Não. Não. Água e gordura se misturam? Acho. Não. Gordura é óleo. Ah. Óleo e gordura é a mesma coisa. Só que uma depende da densidade, uma vai se apresentar mais sólida, outra vai se apresentar mais líquida. Mas é todo mundo apolar. É a mesma coisa. Tá? Então, gordura não se mistura na água. Então, o que é lipofílico gosta de gordura, tem afinidade com gordura. E não tem afinidade com água. O que é hidrofílico gosta de água e não tem afinidade com gordura. Tá? Então, isso vai reger uma série de relações que nós temos com as coisas da natureza. Então, ele está dizendo aqui que para um fármaco ser considerado eficiente, ele tem que ter lipofilia, ou seja, ele tem que ser solúvel em gordura. Sabe para quê? Para o seu corpo absorver. Tá? As substâncias que são solúveis em gordura, elas são muito mais absorvidas pelo seu corpo do que as hidrossolúveis. Em geral, as hidrossolúveis, elas são absorvidas e são eliminadas com facilidade. Tu quer ver onde a gente encontra muito essa diferença? E eu acho que tem uma questão de um outro vestibular que fala sobre isso. Vitaminas. Tem vitamina que você tem que fazer ingestão todo dia. São as hidrossolúveis, porque elas entram e são eliminadas pela urina. As vitaminas lipossolúveis, elas ficam no seu corpo por muito mais tempo. Então, você pode comer um abacate uma semana, num dia da semana. Você não precisa comer abacate todo dia. Por quê? Porque o abacate a gente não ouve a mãe da gente falar, a avó, é gorduroso. Então, mas é bom que ele seja gorduroso. Quando eu como salada, eu como com azeite. Ótimo, porque existem vitaminas que são hidrossolúveis, que o vinagre dá conta e que a própria água da salada dá conta. Mas tem vitaminas que são lipossolúveis, que você tem que ter uma gordura para solubilizar, senão o seu corpo não absorve. Então, a natureza é algo fantástico. É algo divino, né? Maravilhoso. Algumas frutas, elas já têm gordura. E essa gordura, ela favorece a absorção da vitamina daquela própria fruta. Daquele próprio fruto, né? Então a gente vê isso nas nozes, a gente vê no tomate tem gordura, né? Nas frutas, a gente vê que isso acontece, tá? Então a natureza já faz essa coisa pra gente e os farmacêuticos, os químicos, observam a natureza para trabalhar. Então ele quer saber o seguinte, tem essa estrutura aqui, essa estrutura que é uma estrutura apolar, e tem um X, que é um substituinte. Esse substituinte, ele vai dar para a gente ou uma interação ou uma rejeição pela gordura. Ou esse substituinte vai tornar toda essa estrutura uma estrutura lipofílica ou lipofóbica. Fobia quer dizer medo. Então, ou ela não gosta de gordura, ou ela gosta de gordura. Se for fílica, gosta de gordura. Se for fóbica, não gosta de gordura. Tá? Então, fóbica é o que você tem aversão. Então, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, a testosterona, olha aqui, ó, é quando isso aqui tem OH. Então, quando isso aqui, esse X, é OH, isso aqui é testosterona. Então, comparando com a testosterona, então você tem assim, toda a molécula e aqui um radical OH. Essa é a testosterona. Então, comparando com a testosterona, quando você coloca o composto 1, olha o que é o composto 1. É essa molécula igualzinha, só que aqui tem um hidrogênio.
E o composto 2, que é essa molécula todinha, que eu não vou desenhar de novo. E aqui tem um CH3. Aqui tem um CH3. Comparando essas três possíveis estruturas, a testosterona, a substância 1 e a substância 2, qual é que tem maior lipofilia? Ou seja, qual é que é mais que tem mais afinidade com a gordura? Vamos lá. Você acha que a testosterona, por causa desse OH, é uma molécula polar ou apolar? Polar. Polar. E se ela é uma molécula polar, ela tem afinidade com água ou com gordura? Com água. Gordura. Com água. Com água. Na verdade, olha só, deixa eu só deixar uma coisa clara. Na verdade, essa molécula de testosterona é uma molécula que tem dois caráteres. É igual um detergente. Essa parte aqui, ó, que é cheia de carbonos, tem afinidade com gordura. É uma parte apolar. Mas essa partezinha aqui, ó, que tem o OH, tem afinidade com a água. Tá bom? Quando você tira esse OH aqui, essa afinidade com a água, ela aumenta ou ela diminui? Diminui. Diminui. Quando você tira o OH, né, e coloca um CH3, essa afinidade com a água diminui ainda mais. Certo? Então, gente, é um comparativo. Comparado com a testosterona, essa substância, tanto a 1 quanto a 2, elas não têm afinidade com a água. E se elas não têm afinidade com a água, elas vão ter afinidade com a gordura, com o óleo. Então, elas vão ser mais lipofílicas que a testosterona. Certo? Então, é isso que a gente está fazendo. Ó. Em relação à testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são maiores. Tanto o composto 1 quanto o composto 2 são mais lipofílicos que a testosterona, porque a testosterona tem esse OH e eles não têm. Então, eles são mais lipofílicos que a testosterona. Qual é a opção que você vai marcar, então? E aí, gente? Qual é a opção que você vai marcar? Eu não tô vendo o chat, tá? Eu acabei caindo no meio da segunda explicação, então. Então tá bom. Então vamos de novo. Nós estamos comparando as substâncias 1 e 2 com a testosterona, que é essa daqui. E aí nós estamos analisando que a diferença entre elas é esse grupamento X aqui. Na testosterona, esse grupamento é o OH, que dá afinidade com a água por ligação de hidrogênio. E no composto 1 e 2, hipotéticos, não tem esse grupamento. Então, nós estamos concluindo que a substituição desse grupamento OH faz com que essas substâncias, tanto a 1 quanto a 2, tenham menos afinidade com a água do que a testosterona. Então, se elas são menos hidrofílicas, elas são mais lipofílicas. O que não se mistura no óleo vai se misturar na água. E vice-versa. Tá? E aí? Então é a D. Então é a D. D. Maior É a D. e maior que ele preferia de testosterona. Exatamente. Tanto a 1 quanto a 2 tem maior lipofilia que a testosterona. Tem mais afinidade com a gordura do que a testosterona. Certo? Isso porque então, não tem o OH, né? Porque não tem o OH, exatamente. Então vamos supor que você tivesse assim, ó, um composto do seu corpo que tem cloro polar. Um outro composto que tem CH3 apolar. É um outro exemplo, tá? Não é esse exemplo, não. E um outro composto que tem OH. Esse que tem OH é polar. O Cl também é polar,
todo o grupamento que está na tabela aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, dos ametais, aqui, ó, tá? Que são ametais, são muito eletronegativos, então dão polaridade à molécula, tá? Na maioria das vezes. E esse aqui é apolar. Então você podia fazer uma escala de força, interação com a água. Se você colocar água aqui, esse vai se solubilizar muito, muito. Esse vai se solubilizar, mas nem tanto, e esse aqui vai ser insolúvel. Então, algumas questões, elas envolvem essa relação de afinidade. E aí a gente tem a máxima, semelhante dissolve semelhante. Moléculas polares dissolvem moléculas polares, moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. As moléculas que são lipofílicas, elas são hidrofóbicas. Tá? As moléculas que são lipofóbicas, elas são hidrofílicas. É o contrário. Quem gosta de água não gosta de óleo. Quem gosta de óleo não gosta de água. Tá? Então, Fílico. a molécula, Pode falar. o composto que tem a hidroxila é lipofóbica, certo? É hidrofílica. É lipofóbica. É que eu não entendi direito o que você falou. Tá bom? O composto que tem a hidroxila, o OH, é hidrofílico, gosta de água. É lipofóbico, não gosta de gordura. Ficou claro? Sim. Mas uma dúvida que eu tenho é como eu posso saber se um composto é polar ou apolar? Tá. A gente vai dar alguns macetes, porque a gente não está dando a aula toda. Então, quando tem OH, quando tem OH, quando tem NH na molécula, quando tem HF, é polar pra caramba. Muito polar. Polar é beça. Faz a ligação que chama ligação de hidrogênio. Quando tem SO3, quando tem cloro sozinho, quando tem flúor sozinho, quando tem NO2 na molécula, geralmente é uma molécula polar, mas não tão forte quanto, não tão polar quanto a que faz ligação de hidrogênio. Ela vai fazer uma outra ligação chamada de polo-dipolo. E quando você tem moléculas que têm CH4, CH3, grupo benzeno, moléculas orgânicas assim, elas são apolares. Isso aí não é toda a explicação, mas vai contemplar uns 90% do que a gente vai encontrar pela frente. Tá bom? Pode se guiar por aqui que dá certo. Então, essa aqui é polar, essa aqui também é polar, e essa aqui é apolar. Só que essa aqui é uma polar forte, é porreta a ligação dela, essa aqui não tão forte, e essa aqui fraquinha. Tá? Vamos tentar outra, ver se aparece aqui de polaridade. Eu já tinha perguntado aqui, ó, associar os termos hidrofílico e lipofílico, e depois eu vou colocar isso lá na outra. Deixa eu ver se tem essa de polaridade, para a gente já... Aqui, ó, para a gente já conversar. Então, essa senha aqui, que é a última, né, dessa de 2017, mas não tem problema. Vai falar disso também. Olha aqui o nome da ligação, ó. Dipolo-dipolo, dipolo induzido, íon-dipolo, ligação covalente. Então, vamos lá. Pode perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Pode interromper à vontade. Então, olha aqui, ó. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos. Aí ele botou HX, é um ácido genérico. O ácido sempre tem esse H aqui, ó, que é um hidrogênio ionizável, e a base NH3. De forma natural ou antropogênica, ou seja, provocada pelo homem, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. Então, ele está reagindo esse ácido com essa base e formando esse sal aqui de amônio, que vai propiciar núcleos de condensação. Por quê? Há toda uma condição para a chuva acontecer. Assim, não basta ter evaporação e ter umidade no ar. Você precisa ter evaporação, ter umidade, ter uma condição de pressão, tá? De temperatura para que a chuva aconteça. Então, às vezes, está úmido e não está chovendo, né? Você tem como provocar essa chuva. Vocês já viram vídeos sobre isso?
de chuvas artificiais? Nunca vi, mas é bem interessante. É muito interessante. Por quê? Em alguns locais precisa chover, porque você tem uma plantação, né, de alguma maneira, e você não consegue. Então, eles podem fazer assim, eles lançam núcleos de precipitação nas nuvens. Eles monitoram nuvens que tem bastante umidade, uma certa temperatura, e aí eles vão com aviões, esses pequenos aviõezinhos, e lá eles disparam bombas de iodo ou de sais de amônio. E aí essas bombas, né, são como se fossem fogos de artifício, se espalham pela nuvem e cada um desses pontos, desses núcleos, vira um núcleo de concentração, de precipitação. O que você está fazendo? Você está jogando alguma coisa que está fazendo atração das moléculas de água. A água, ela é uma molécula polar ou apolar, gente? Polar. Acabamos de falar. Polar. Então, você está fazendo atração de moléculas polares. Para quê? Para que essas moléculas se juntem, fiquem pesadas e precipitem, caiam. Certo? Então não basta uma molécula de água, você tem que ter várias, milhares, para que ela forme uma gotinha e caia na forma de chuva. Toda uma condição. E sempre funciona? Oi? De criar chuvas artificiais sempre funciona? Não funciona sempre não. E assim, às vezes, tem todas as condições, mas bate um vento, e aí não precipita. Não é uma coisa muito fácil de você fazer, não. Mas tem uma certa ciência, sim, funciona em alguns lugares. Tem um documentário que eu vi que nos Estados Unidos é muito engraçado. Tem uma estrada, de um lado chove, do outro não, por causa da condição da corrente de vento que tem ali. Muito engraçado, que um lado é completamente seco e o outro chove, né? Você tem como alterar. Então tem como fazer isso, né? Mas não é uma coisa barata viajar de avião, né? Você levantar um avião para fazer isso, é um avião de pequeno porte, mas mesmo assim não é uma coisa barata, então em algumas situações é interessante, em outras não, tá? Mas não funciona 100% não, mas você tem como fazer isso. Acabou já? Acabou? Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma atração de uma molécula polar. Para você atrair uma molécula polar, você tem que ter um polo, você tem que ter uma carga. É mais ou menos como você faz na piscina. Na piscina você coloca o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, o alumínio é um íon que tem uma relação de carga muito alta, carga mais 3, num átomo não tão grande, e aí ele funciona como ímã, ele atrai outras moléculas, pesa e vai para o fundo. É mais ou menos isso que acontece, só que na atmosfera. Então ele está dizendo o seguinte: a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por um tipo de ligação. Não pode ser ligação iônica nem covalente. Por quê? Porque na aula passada eu defini que eu tinha dois tipos de ligação. As ligações chamadas intramoleculares, e as ligações chamadas intermoleculares. As intramoleculares são as que acontecem dentro da molécula, que são as ligações iônicas e as ligações covalentes. As intermoleculares são as que ocorrem entre moléculas. E aí você pode ter uma ligação do tipo ligação de hidrogênio, uma ligação dipolo-dipolo, ou uma ligação dipolo induzido, dipolo momentâneo, tá? Ou dipolo induzido, depende de como dipolo induzido, cada autor chama de um jeito. Então, vou eliminar ligação iônica e covalente, porque eu estou falando de ligações entre moléculas, tá vendo? Não é ligação dentro da molécula. A água continua com a ligação entre hidrogênio e oxigênio. Então, vou eliminar. Outra que eu vou eliminar é essa C, dipolo induzido. Por que dipolo induzido? É uma ligação, a gente acabou de ver, para moléculas apolares. E vocês me responderam que a água é uma molécula polar, então não vale para a água esse tipo de molécula. Tá? Ligação de hidrogênio não tem aqui. Não tem aqui. Não está na minha opção. Tá? Então ele está dizendo que tem uma ligação
dipolo-dipolo e uma ligação íon-dipolo. Vou dizer para você que vai ser um erro comum as pessoas marcarem a dipolo-dipolo. Porque você pensa assim, moléculas polares vão marcar agora a dipolo-dipolo. Tem um detalhe nesse enunciado todo que vai mostrar isso. O que ele diz? Ele diz que isso aqui, ó, é um sal. E uma característica do sal é ser um composto iônico. Então, um sal, ele é um íon, um cátion e um ânion. Então, essa molécula de água, ela é atraída por um desses íons, certo? Então, é uma interação entre um íon e uma molécula polar, ou seja, uma molécula que tem dipolo. Então, a interação é uma interação do tipo íon-dipolo. Só que esse é um detalhe que talvez você não se atentasse, tá? Existe um jeito como é que eu posso dizer? De corrigir as notas do Enem, que eu não sei se vocês sabem, que é a chamada TRI, né? Então, essa TRI, ela faz com que uma pessoa que acerte 30 pontos, ou melhor, acerte 30 questões, não tenha a mesma quantidade de pontos que outra que acerte 30 questões. Por quê? Porque elas acertam questões diferentes, tá? Então, no Enem, conta qual a questão que você errou e como você errou. Faz diferença, tá? E como os seus adversários erraram também. Então, dicas para o Enem. Não deixa nenhuma questão em branco, nenhuma questão. Aí você fala assim, essa questão é muito fácil. Essa é que você tem que acertar, porque essas valem mais. Por que valem mais? Porque eles fazem uma análise assim. Se essa questão 100 é fácil, 80% dos alunos vai acertar. Se você erra, você sai muito dessa margem. Aí vamos supor que a questão 99 seja difícil. Só 20% dos alunos acertaram. Ela vale menos do que a 100. A 100 vale mais que ela. É uma loucura isso. É uma ciência para entender essa TRI do Enem. Então, dica do Enem, não deixa a questão em branco. Não sabe, faz por raciocínio lógico, dá uma eliminada, mas não deixa em branco, tá? E aí a gente vai aqui marcar a letra D, é a resposta correta. Eu sei que é porque eu já vi esse gabarito, mas confesso para vocês que muitos de vocês vão ser tentados a marcar a dipolo-dipolo. Tá? Mas é íon dipolo por esse detalhe que é um sal. E aí esse sal tem íons e esse íon atrai a molécula. Dúvida, gente? Até o momento, não. Não? Então vamos embora. Essa aqui, ó. Essa aqui vocês sabem, porque essa aqui está dentro da matéria que a gente viu agora. Dentro da matéria que você viu agora. Então, olha aqui, ó. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. É melhor do que o petróleo, mas não é como é que eu posso dizer, essa maravilha toda. Né? Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molecular, como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador e de acordo com a equação química abaixo. Então, você tem aqui, ó, essas substâncias aqui, que são o que eles chamam de triglicerídeos, tá? Reagindo com o metanol, geralmente é o metanol, não, geralmente é o metanol, tá? O etanol dá um outro tipo de reação, e aí mais próximo ao sabão, né? E aí você tem a formação desse composto aqui, ó, que é o biodiesel, e disso aqui que é glicerina, tá? Isso é glicerina. Que esse triol aqui é glicerina, que também é um subproduto utilizado, então você não perde nada. Então ele pergunta para você, a função química orgânica presente no produto que representa o biodiesel então se isso aqui é glicerina, tá? Esses de trióis assim, glicerina. Se isso aqui é glicerina, o biodiesel é isso aqui. Qual é a função orgânica presente nisso aqui? Alguém lembra? Falamos disso agora. Éster. Éster, muito bem. Éster. Letra B.
Tá bom? Então, Professora, como a senhora você. conseguiu diferenciar o biodiesel de outras ligações? Pergunta de novo, porque pipocou aqui para mim. Como é que eu Como a consegui? senhora conseguiu encontrar o biodiesel? Interpretando o enunciado. Ele diz assim, ó. O biodiesel pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, são esse aqui, ó, que são gorduras, que são ésteres também são ésteres. Tá vendo? Ésteres, presentes em óleos vegetais e outros álcools. Olha o álcool aqui, ó. Carbono e o OH. É um álcool. No caso aqui, o metanol. Com um catalisador. Então, o que está aqui é o que é reagente. E o que está depois da seta é o que é produto, é o que é obtido. Então, está dizendo que é obtido, então ou é esse ou é esse. Tá? Então, aqui o que você teria que saber é que esses 3 carbonos e 3 hidroxilas é a glicerina. Glicerina. Tem que saber que isso é glicerina. Então, o biodiesel é esse aqui. Tá? Então, ácido carboxílico não é, porque o ácido carboxílico é C-O e um OH, nem tem aqui em nenhum deles. Éter não é, porque o éter tem o O sozinho, tem o C, o O e um outro C. E aqui todos os O's que aparecem do lado do dupla O. Também não é cetona, porque a cetona é C-O, sem nada do lado, e no caso aqui não tem. Todos os C-O's tem com o O do lado. Tá? Então, a nossa dúvida ficaria em éster ou álcool. Então, se você não soubesse que isso aqui é glicerina, você poderia marcar álcool, porque a glicerina é um triol. São 3 hidroxilas, 3 álcools, tá? Mas o biodiesel vem disso aqui, ó, do éster. Então, fica essa informação para vocês aqui do éster. Tá bom? Eu sei interpretando o enunciado. É o único jeito. Vamos ver esse daqui? Esse aqui é bem legal também. Esse aqui você pode fazer em casa, se você quiser testar aqui. Essa aula está acabando. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento da parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para uma chama amarela. Quando a gente faz arroz numa panela semi-tapada. É um jeito de fazer arroz, né? Uma medida de arroz, dos grãos, uma medida e meia de água, né? Ou 3, se for arroz parboilizado, e fogo baixo e panela semi-tapada. Tá? Por quê? Para que você tenha uma evaporação lenta daquela água para dar tempo de cozinhar. Se você faz com a panela sem a tampa, a água evapora e não cozinha o arroz. Se você faz com a panela sem a tampa, corre o risco de você empapar o arroz. Então, dicas de culinária aqui com a tia Raquel. Tá? Então, semi-tapada. Então, algumas vezes a projeção desse vapor leva essa água com sal para a chama do fogão é azul, mas ela fica laranja. É a mesma chama laranja que a gente vê no poste. O poste da rua de vocês, ele tem uma luz alaranjada, avermelhada, não tem? Sim. Diferente da luz da tua casa. A luz da tua casa é uma luz com base em outros gases, principalmente gases de mercúrio, que dão essa cor branca, é o que a gente tinha antigamente. De repente, você perguntar para o seu pai e para sua mãe, eles vão ver que a luz da rua mudou de uns tempos para cá. Por quê? Porque o vapor de mercúrio é um vapor muito tóxico. Então, quando essa lâmpada quebrava, esse vapor de mercúrio era liberado para a atmosfera e ficava como poluente, é muito tóxico, realmente causa consequências graves no ambiente. Então, eles trocaram pela luz de sódio, é vapor de sódio. Tá? Não ilumina tanto quanto a de mercúrio, mas no caso de você quebrar a lâmpada, é inofensivo para o meio ambiente. Então, se você quiser, não diz que foi eu que fiz, não, tá? Porque foi eu que falei, não. Apaga essa gravação aí. Para ver a cor do sódio, vai no fogão da sua casa e espirra lá um pouquinho de sódio mesmo. Sódio, pega o sal de cozinha e joga lá. Você vai ver que vai ficar alaranjado. Depois limpa o fogão da mãe, por favor. Né? Que ela não é sua empregada.
Então eu falo para minha filha aqui, limpa que eu não sou sua empregada. Então, os elementos químicos, eles vão ter interações diferentes com o fogo. Por quê? Porque o fogo, o calor, ele vai promover alguns elétrons da eletrosfera desses metais. E cada metal tem uma energia porque tem uma distribuição eletrônica própria. Então, por exemplo, os fogos de artifício eram muito feitos assim. Hoje em dia, não, porque são matérias orgânicas. Mas antigamente era assim. Você colocava sais diferentes para ter cores diferentes. Então, por exemplo, o escândio era vermelho, o cobre era verde, o sódio era laranja. Então, você tinha cores diferentes para metais diferentes. Se faz assim com vidro, coloca-se metais no vidro também e prepara junto aquela massa do vidro para que ele fique colorido. Então é um jeito da gente saber até que metal é, num teste chamado teste de chama. A gente coloca um metal, uma solução, né, daquele íon para entrar em contato com a chama. Dependendo da cor, você fala, opa, tem cobre aqui, opa, tem sódio aqui, tá? Então, ele vai falar exatamente sobre isso, tá? A mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, que é o NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Mas aquela chama laranja é por causa do sódio. É algo característico do sódio. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre por quê? Porque o gás de cozinha com sal está volatilizando, o gás cloro? Não, tá? Esse NaCl, quando você coloca em água, o máximo que vai acontecer é formar Na+ e Cl-. Não há energia suficiente para formar gás cloro, não. Até tem como você formar gás cloro a partir de sódio, de sal de cozinha, mas é no processo de eletrólise, é completamente diferente. A emissão de fótons pelo sódio excitada por causa da chama. Exatamente isso aqui, ó. Fótons, que são essa energia que sai da transmissão de elétrons que foram excitados, tá? Então, quando você tem um átomo, você tem os elétrons distribuídos nas camadas da eletrosfera. Eles estão lá nas suas órbitas bonitinhas, tá? Se você fornece energia para um elétron, ele sofre uma absorção daquela energia, então ele é excitado e ele salta para um nível de energia maior. Depois que essa emissão de luz acaba, ele volta e emite a luz que recebeu, tá? Então existe uma relação da quantidade de energia fornecida com a produção ali, a excitação dos elétrons, principalmente da última camada. Produção do derivado amarelo pela reação com carboidrato, não tem nada a ver. Reação do gás de cozinha com a água, também não. Tá? O gás de cozinha não reage com a água, ele queima, o que você tem ali é CO2. E excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Não, quando a gente fala em excitação, em geral a gente fala excitação oriunda de elétrons e não de moléculas. Tá bom? Então, por exemplo, se você tem algo fluorescente na sua casa, não tem nada fluorescente aqui para eu mostrar para vocês, você vai ter aí uma transmissão de elétrons. Isso é algo legal para a gente falar depois. Beleza, gente? Então, ó, ficou faltando para a gente voltar nessa questão aqui, que é uma questão de solubilidade. Vamos falar é um assunto bastante importante, principalmente para a gente não ser enganado, tá? Quem precisa fazer exames, usa contraste, foi um acidente que teve aqui com morte e tudo, no Rio de Janeiro. Então, para você ver que a indústria química é coisa séria. E aqui de separação de misturas, porque parece bobagem, mas não é. Mas para não começar algo e não terminar, eu vou parar por aqui. Perguntas, dúvidas, considerações? Não, dúvida não, só comentários mesmo. A química é uma arma, literalmente. Isso é interessante. Eu percebi isso vendo uma série chamada Breaking Bad, que é um químico ele é uma arma? que ele se corrompe. Ela pode ser usada para o bem, sem dúvida. Só que se a pessoa tiver mais tensões, né, ela pode usar isso para o mal, porque nessa série é um químico que ele se corrompia. Ele trabalhava
produzindo drogas. E ele, durante a série, quando ele queria atingir, ele usava a química para isso. Então, assim, é bem interessante. Não só a química, né, Guilherme? O conhecimento. O conhecimento, de uma maneira geral, ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. É, é a gente que decide isso também, né? Como vai utilizar aquele conhecimento. A gente está vendo essa semana aí uma série de ganhadores do Prêmio Nobel, né? Nobel instituiu esse prêmio para iniciativas que tivessem algum impacto social importante, interessante, né? Então, Nobel trabalhava com dinamite, não sei se vocês sabem a história, não sei se eu já contei, trabalhava com estabilização da dinamite. O pai dele morreu tentando estabilizar a dinamite, o irmão dele morreu, e depois que ele conseguiu estabilizar a nitroglicerina, né, para formar dinamite, ele viu essa dinamite sendo utilizada em guerras. Não era o objetivo dele. O objetivo dele era que a dinamite fosse utilizada para extração de minerais, para construção de rodovias, né? Então ele pensava em algo positivo. A gente já viu vários cientistas tendo esse conflito, né? Por exemplo, há uma história de que Santos Dumont morreu em depressão quando viu o avião sendo utilizado na guerra. Na verdade, o conhecimento, ele sempre serve a alguma coisa, ou ao capital, ou ao militarismo, ou ao sistema, não sei, ele serve a alguma coisa. Um conhecimento, ele não é algo neutro. Então, o Nobel, ele utilizou a fortuna, né, que ele acumulou, obviamente, com a sua descoberta, com a sua patente, para premiar cientistas de outras áreas que ele considerava importantes, né, que fizessem alguma coisa de positivo para a humanidade. Então, você tem Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel da Paz, e aí há uma piada em relação ao prêmio de matemática, porque não há Nobel de Matemática, não sei se vocês já tinham reparado. Então, há uma história, uma fake news machista que diz que Nobel foi traído por um matemático. Teve um caso com a esposa dele, que por isso, por vingança, ele não tem o Prêmio Nobel de Matemática. Não é verdade, assim, isso não é comprovado. Na verdade, Nobel não tinha um conhecimento, que eu acho que é equivocado da parte dele, de que a matemática pudesse trazer benefícios para a sociedade. Então, ele não olhava a matemática como uma ciência que pudesse trazer isso. Ele olhava como uma ferramenta. Então, não tinha sentido para os prêmios que ele queria distribuir. Eu discordo de Nobel nesse sentido. Eu acho que a matemática é uma ciência e, assim, se a gente tem, hoje em dia, um prêmio Nobel de Física com um cálculo que pode ser feito em um dia e que antes demorava meses para ser concluído, isso é devido ao algoritmo matemático de um computador, né? Então, muitas coisas que nós temos hoje em dia, nós temos por desenvolvimento de equações matemáticas, de leituras matemáticas, de conhecimento matemático, né? Então, a matemática é importante, sim. Nobel, infelizmente, não conseguiu ter essa percepção, né? Então, nós não temos um prêmio Nobel de matemática, temos um prêmio Nobel de química, que foi anunciado hoje, né? Houve a produção de um catalisador orgânico. O catalisador, em geral, é um metal, né? E aí esse metal é poluente, tá? Ou você tem que produzir a partir, por exemplo, o carbono geralmente junto com platina, um catalisador. São produções que vão requerer muita matéria-prima, e isso depois é um poluente complicado, né? Alguns ficam no ambiente por muito tempo. Então, catalisadores orgânicos mais simples, que vão tornar as reações mais rápidas e mais baratas. Então, quer dizer, isso torna a ciência acessível a todos. Torna? Aí eu pergunto para vocês, né? Tanta coisa a gente já conhece, a gente já sabe, e a tecnologia, ela é acessível a todos, né? Tanta coisa a gente já descobriu, já sabe como é que funciona, e a gente utiliza para que todos vivam melhor, ou para que um grupo lucre com aquilo. Então, assim, não é a química que é uma arma, o conhecimento é uma arma, né? Então, o conhecimento ou a falta dele pode determinar que caminhos uma sociedade trilha, né? Então, por isso que a gente está aqui. E é por isso que eu sou professora, para que vocês tenham o conhecimento, ou que vocês construam o conhecimento, porque o conhecimento não vem de mim.
né? O conhecimento meu é a interação minha, do ser humano que eu sou, com as coisas que eu vivo, que eu consigo visualizar, que eu consigo aprender. Mas e a sua interação? O seu conhecimento? Né? Então, eu estou aqui para dizer para você que você é um produtor de conhecimento, é capaz de conhecer e pode, sim, ser livre para pensar além do que lhe oferecem. Inclusive do que eu lhe ofereço, do que eu consigo lhe oferecer aqui. Mas já filosofei demais, não ganhei nenhum prêmio Nobel. Terminamos o tempo de aula do terceiro ano. Um abraço para vocês. Até na outra semana. Até. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau.